inexplicada. O Zaidan, só para a gente dar sequência aqui, então, à análise da guerra, a gente falou sobre o lado dos Estados Unidos. Claro que o lado iraniano também se manifestou nesta terça-feira. O chefe do Conselho de Segurança do Irã, o Ali Larijani, um dos mais altos cargos do país, ameaçou, claro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Larijani disse não ter medo do que chamou de ameaças vazias do norte-americano e disse que Trump deve tomar cuidado para não ser eliminado. O ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, ele declarou que conversar ou negociar com os Estados Unidos neste momento não está mais na agenda e que a guerra é um fracasso. E aí, observando de fora, Zaidan, o presidente russo Vladimir Putin, sinalizando aí para a União Europeia, claro, com os interesses do Putin, ele disse que a Rússia está pronta para fornecer petróleo e gás à União Europeia se o bloco decidir reorientar-se. Aliás, ontem o Putin e o Trump conversaram por telefone por cerca de 1 hora, mais ou menos, e aí os dois lados colocaram posições interessantes. O Putin pedindo ao Trump para que a guerra do Irã seja finalizada o quanto antes, e o Trump pedindo para que o Putin sente e finalize a guerra da Ucrânia, viu, Zaidan? Conversa por telefone, e tem um aspecto importante, né, Panvec, na conversa Trump e Putin. O Trump, exatamente com esse receio de um processo inflacionário, e muita gente se pergunta, Panvec, mas, o Trump não vai ser candidato a nada, ele não pode se candidatar à reeleição. Então ele não deve estar muito preocupado. Está, porque ele mesmo disse publicamente que se os republicanos perderem a maioria no Congresso, na Câmara, no Senado, ele correrá um alto risco de ser destituído. O Trump disse isso publicamente. Ele falou, se os democratas recuperarem a maioria no Congresso, e aqui Casa dos Representantes e Senado, ele disse que ele pode ser destituído. Ele acredita que será destituído, se isso ocorrer. Então, há uma eleição este ano, é chamada eleição de meio de mandato, que interessa muito ao Trump. E nessa conversa com o Putin, eles trataram inclusive da possibilidade de todo mundo fechar os olhos e a Rússia, né, não sofrer qualquer sanção para poder vender o seu petróleo. Não é? Inclusive aquele esquema por intermédio da Índia, que todo mundo sabe que existe, mas agora seria oficial. Não haveria sanções dos Estados Unidos contra a Índia e tal, que compraria petróleo russo e o revenderia. Essa é a ideia. E o Putin, por sua vez, está dizendo aos europeus, olha, vocês não precisam sofrer tanto, mas precisam mudar sua política. A Europa Ocidental, particularmente Reino Unido, França e Alemanha, a Itália vai a reboque, né? Mas esses três, e a União Europeia, e a OTAN, com o senhor Mark Rutte, que é o secretário-geral, que gosta de guerra desde que ele não tenha de ir à guerra, né? Mas eles são os grandes responsáveis pelo fato de a guerra entre Rússia e Ucrânia não ter sido encerrada, por não ter havido um acordo ainda. Eles são os grandes responsáveis, são incendiários, né? E o que o Putin está dizendo é a Europa pode contar com gás e petróleo russo, mas precisa reorientar-se, ou seja, mudar sua política em relação à Rússia. É isso, a gente segue de olho aqui na Rádio Bandeirantes e, é claro, também aqui no Bandeirantes